Os italianos preparam-se para restrições mais apertadas depois do país ter registrado mais 10 mil novas infecções de coronavírus. O governo pondera avançar com medidas para travar a pandemia. Os cidadãos estão apreensivos. Estou com receio de novas medidas. Não creio que precisemos, porque podemos ficar bem com espaço e máscaras. Não é necessário fechar tudo, porque se não morrermos de Covid-19, iremos morrer de fome. No Reino Unido, Inglaterra está sob restrições apertadas. A Londres foi atribuído o segundo nível de alerta mais elevado a partir de meia-noite sexta-feira, o que impede as pessoas de diferentes habitações se reunirem em espaços fechados. Quanto mais para norte formos, mais penalizados somos, por isso ficamos zangados, claro, e não podemos fazer muito contra isso porque a última palavra pertence aos governos. Algumas cidades francesas, as que estão em alerta máximo, viveram a primeira noite em modo de recolher obrigatório. São mais de 20 milhões de cidadãos impedidos de sair à rua entre as 21 e as 6 da manhã, medida contestada por proprietários de bares e restaurantes. A Polónia avançou com mais restrições, impôs confinamentos em algumas regiões e pediu às pessoas para permanecerem em casa dentro do possível, no contexto de um aumento recorde de casos de coronavírus. Created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é do canal Jovem Cristão TV, eu sou Silvio Pinheiro. Se você não se inscreveu no canal Jovem Cristão TV, se inscreva. Clique no sininho para estar recebendo as notificações. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a situação econômica da Europa, né, e o futuro da Europa, né, baseado em conhecimentos gerais que eu ando analisando, né, ultimamente, e em dados financeiros, né. Esses dados financeiros mostram como a Europa está atualmente, né? Eu vou deixar aqui no telão e a gente vai seguindo os países que vêm andando, né? Como estão os países na Europa durante essa situação da pandemia, né? Porque a Europa estava bem, né? A gente sabe que o euro ele até agora está em alta, que agora 1 euro equivale a R$ 6,57, né? Para nossa moeda, apenas 1 euro, né? Então, apesar do euro estar em alta, o padrão da Europa, econômico da Europa, é uma decadência, né? Os únicos países que estão tentando se sobressair, pelo que a gente está vendo, é Londres, no caso, o Reino Unido, né? O Reino Unido conseguiu, depois que o Reino Unido saiu, né, do bloco da União Europeia, está se tentando se reestruturar, apesar que a escassez de alimentos já está acontecendo em Londres, né? Escassez grande de alimento, nunca se viu como antes escassez de alimentos como está acontecendo em Londres, e é só o início, né? Então, desse mês de que nós estamos de outubro, novembro e dezembro, provavelmente para janeiro do ano que vem, 2021, vai faltar muitos alimentos ali para o pessoal de Londres, né? E para o pessoal do Reino Unido. Acredito que o pessoal, né, da Irlanda do Norte, possa se reestruturar um pouco, mas os países também da União Europeia estão assim descendo, né? Descendo porque a pandemia tá agora com mais força, né, na Europa, como vocês vêm vendo os dados por aí na televisão de vocês, nas emissoras. Voltou a pandemia com tudo na Europa, né? E nós estamos em outubro lá no caso é outono, né? Então o inverno chega aqui a um mês, né? No caso lá, perdão, o inverno chega no caso lá em dezembro. Já que o inverno chega lá em dezembro, esse vírus do Covid, ele entra no corpo e ele se manifesta, né, quando o corpo perde, né,
anticorpos, né, para proteger da gripe e ele se manifesta. Então ele fica ali no corpo e ele se manifesta no período em que o corpo fica mais vulnerável, né, às estações do ano, e que no caso é o inverno, principalmente na Europa. Então eu acho importante eu enfatizar isso na Europa, e essa questão da Europa da pandemia, né? Porque a pandemia está ligada diretamente com o mundo financeiro da Europa. Então a Itália, por exemplo, tem muitos brasileiros que agora estão na Europa, né? E vão sofrer muito, né? Principalmente também os italianos. Então a gente viu que a Itália sofreu muito com a Covid-19, né? Muitas pessoas, milhares de pessoas morreram, perderam suas vidas, principalmente idosos, né? E também boa parte da juventude. Mas com a volta da pandemia, o medo volta à Europa, né? E o que esperar da Europa, né? Qual o futuro da Europa financeiramente? Eu vou falar financeiramente por quê? Porque mexe com a estrutura de cada família, o que cada pessoa precisa para se manter, né? Para sobreviver. Então, quando aconteceu a primeira onda de coronavírus, as pessoas já entraram em crise porque perderam seus empregos, porque não podiam ir trabalhar. E agora, novamente, isso está acontecendo, né? Essa semana já foi instaurado novamente que voltou o toque de recolher na França, né, em Paris. Com isso, a Europa vai ficando, digamos, pobre, né? Porque se as pessoas não vão trabalhar, não geram renda, né? Cada vez mais vai se perdendo o quê? O dinheiro, né? O dinheiro que as pessoas precisam para se manter do salário, né? Para comprar alimentos, precisam desse salário para comprar alimentos, para comprar comida para sobreviver, para familiares. Se não tem isso, né? Vem, né, caindo. Então eu vejo que a Europa agora nesse fim de ano, 2020 para 2021, vai sofrer muito, né? Vai vir, digamos assim, é uma tentativa que a gente vê também de empobrecimento da Europa, né? Porque as pessoas não trabalham, não geram rentabilidade, não geram lucro para o país, não geram o maior PIB para o país. Com isso, o país vai caindo e vai se tornando o quê? Pobre. As pessoas vão se tornando mais pobre e vai faltando dinheiro, né? E a pandemia está justamente ligada a isso, né? A pandemia está pressionando, né, a economia da Europa a cair mais, infelizmente. O que a gente vê é que países que saíram da União Europeia, né, se sobressaíram. É o caso do Reino Unido, e eu vejo também países que não fazem parte da União Europeia, que eles não vêm sofrendo muito, né? É o caso da Polônia, né? A Polônia não é da União Europeia, ela tem filiação com os Estados Unidos, né? Devido ao governo de direita, e eu vejo que os governos de direita que são favoráveis a Donald Trump vêm sofrendo um pouco. Eu digo um pouco, gente, é tipo 1,%, 2,%, 3,% no máximo. Então esses países vêm sofrendo um pouco, na minha opinião, mas, né, os países que estão no bloco europeu vêm sofrendo muito, muito, né, muito mesmo. Porque o euro, né, antigamente os países tinham sua própria moeda e veio a União Europeia, né, onde cada país europeu tinha que adotar leis em conjunto, né. Essas leis em conjunto têm a ver com questão de alimento, questões de empresas, né. Então com isso perde muita credibilidade, porque cada país não tem muito uma autonomia, né? Tudo é gerado em cima de um bloco. É bom por uma parte, também é ruim. Então tem que colocar na balança o que cada país perde e ganha. E atualmente, né, a gente vê que os países que estão na Europa, infelizmente, na questão do bloco europeu, estão perdendo. Na União Europeia estão perdendo, né? E com essa volta da pandemia, com a pressão para que a economia europeia, o euro caia mais, né? Que eu digo caia é que as pessoas percam, né, seu salário. A Europa tende a cair, né? Cair financeiramente.
as pessoas vão ter que lutar muito para sobreviver. E uma outra questão também, o preço dos alimentos, né? O preço dos alimentos. Eu acho que eu tenho que falar isso aqui porque é bastante importante. O preço dos alimentos vão o quê? Aumentar. Como eu falei no início desse vídeo, a escassez de alimentos já está um pouco não está forte em Londres, mas só está começando e vai se instalar por toda a Europa com grande força a escassez de alimentos. E os alimentos que ficarem, né, eu não falei isso, mas eu tenho que enfatizar, vai ficar muito caro, né? Foi assim na primeira onda de coronavírus, né, onde algumas famílias se precaveram e foram fazer estoque de alimentos. E agora na segunda onda não vai ser diferente. Mas acredito eu pessoalmente que os valores, né, vão subir ainda mais. Então os alimentos, a escassez de alimentos vai ficar muito difícil para a Europa, né? Uma análise geral, os alimentos vão faltar, né? Os alimentos que ficarem vão ficar mais caros, né? Muito mais caros do que eles realmente valeriam antes da pandemia, né? E o que tende a acontecer, né? O que tende a acontecer é que a Europa quebre financeiramente, né? A Europa vai, o que tende a gente vendo aqui é que a Europa vai quebrar financeiramente. Quebrar financeiramente, e que eu estou falando especificamente dos países que fazem conjunta com o bloco da União Europeia, né? A Europa quebrando financeiramente, vai ser necessário surgir um novo governo, né? E esse novo governo é que vai ditar as novas regras, e esse novo governo, né, é que vai surgir com uma nova era para a Europa, uma nova era digital, né, mais digital ainda do que já estamos, né? Introduzir leis mais, digamos, neoliberais, será que eu posso dizer isso? Neoliberais, né, para a Europa. Então, até o próximo vídeo, né, onde eu vou falar também, provavelmente 99% sobre ainda outro vídeo sobre a Europa.